sobre a identidade, mas a identidade de Cristo sobre as nossas vidas. E uma coisa assim que eu quero muito ouvir, né, e isso eu já ouvi algumas vezes de vocês, né, eu amo ouvir a história da conversão de vocês. Então eu queria ouvir hoje a forma que vocês se converteram ao Senhor e tal, esse encontro, como Cristo foi construindo essa identidade dele na vida de vocês. Então eu vou começar primeiro porque eu me converti primeiro, amém? Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe tinha sérios problemas emocionais e espirituais. E no meio de toda essa desordem, eu costumo dizer que Jesus me encontrou. Eu sou neta de assembleiana e eu cresci ouvindo a minha avó dizer que existia um Deus e que Ele se importava conosco. E na minha adolescência eu tive o privilégio de encontrar esse Deus, amém? Para quem não conhece, vocês lembram da evangelista Adriana de lá da sede? A mãe da Débora Olinda, ela é prima da pastora Jacinta, mãe da Elisama. A Adriana ela tem um papel fundamental na minha vida, porque ela passava nas casas no meu bairro convidando as pessoas para estar na igreja. E numa dessas vezes que ela convidou, eu fui. Quando eu entrei a primeira vez na Casa da Bênção, eu tinha por volta de uns 13 anos de idade. E ali eu fui me achegando, eu fui gostando da igreja, e aos 15 eu desci as águas e me batizei. E estou aqui. Já tem mais de 20 e alguns anos, porque foi em 99 que eu me batizei. E de lá para cá, graças a Deus, eu nunca saí da presença do Senhor, estamos aqui. Qual Casa da Bênção aqui em Campinas? Lá no Jardim das Bandeiras, com a antiga pastora Madalena e o pastor Aparecido. Glória a Deus. Olha, a minha conversão foi um pouco diferente, porém, graças a Deus, Deus me alcançou ainda jovem, né? Que eu continuo jovem. Aleluia. Na verdade, uma coisa semelhante com a Renata, a minha mãe, ela perdeu a visão quando eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos, devido a um tumor, e após a cirurgia, tudo lá no bairro, ela também teve um contato com a Adriana. E aí, a Adriana, ela buscava minha mãe para ir nos cultos. Então, minha mãe foi a primeira pessoa a se converter, a ir para a igreja, e também se converteu na Casa da Bênção, no Jardim das Bandeiras. E, na sequência, né, eu tive a oportunidade de ser evangelizado por um amigo que é casado com a prima da Renata. E nesse evangelismo por parte dele, eu acabei aceitando Jesus, e glória a Deus por isso. E aceitando a Renata, né? E conhecendo a Renata. Gente, eu não podia perder a piada. E nessa ida da Adriana buscar minha mãe, quem que ia buscar a minha mãe junto? A Renata. Mas isso eu vou contar depois. Mas assim, eu me converti, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, eu aceitei Jesus. E foi um momento bem difícil na época no bairro, mas foi maravilhoso o jeito que Deus agiu. Porque na minha casa a primeira pessoa foi minha mãe, em seguida foi eu e minha irmã. E a gente teve o privilégio de aceitar Jesus na Casa da Bênção também em 2001. E estamos aqui até hoje, depois vocês vão entender a história toda. Mas a Adriana, era até legal se ela pudesse estar aqui, né? Mas depois dá para ela ver. A Adriana foi fundamental. É uma grande evangelista da Casa da Bênção, com certeza. Inclusive, ela estava com a gente ontem lá na vigília, lá em Hortolândia. Amém? Se dá corda para ele fala, né? Quer perguntar alguma coisa? Tô de boa. E então conta pra gente, vocês querem saber como que eles se conheceram, então? Qual foi a magia? E aí, quem deu o oi pra quem aí? Foi assim, ó. O Fábio, quando eu conheci ele, a primeira vez que eu o vi, ele estava comprometido. Eu não Tinha cabelo? furei o olho de ninguém. Tinha cabelo, tudo? Não,
tinha um pouquinho mais. Tinha um assim, pouquinho bem mais. pouco. Não furei o olho de ninguém, hein? Presta atenção. Ele estava noivo, né? Só namorava? Ele namorava com uma amiga da minha prima. E um dia eu estava no ônibus vindo do bosque com meu irmão, e eu bati o olho assim nos últimos bancos e vi aquele rapaz. Só que eu vou ensinar uma coisa para vocês. Olhar, a primeira olhada, é bonito. Não olha mais, está tudo bem. Agora, se você voltar e olhar de novo, aí você já cobiçou. Aí é pecado, você já sabe. Então eu olhei e falei, olha, nunca tinha visto esse rapaz, bonito, mas ele tá com a fulana, que é amiga da minha prima. Então, cumprimentei, desci do ônibus e fui para minha casa. Ô, Renata, deixa eu só te perguntar uma coisa. Ele ainda tinha cabelo? Ele tinha um pouquinho mais, né, amor? Pouca coisa, mas tinha. A maquininha 5 ainda ele passava. Fala no microfone que daí o pessoal consegue te ouvir também. Esse negócio do cabelo é interessante, a Olivia me zoou. Mas foi só diminuindo, 5, 4, 3, 2, agora está menos 0. Maquininha de acabamento. Então aí eu ouvi, mas tudo bem, passou. E eu não sabia que ele era amigo em comum desse primo, do namorado da minha prima. Então, um dia eu estava... Sabe aquele dia que você não quer ficar no culto? Sabe aquele dia que você está rebelde? Teve um dia que eu estava assim. Eu estava na porta da igreja porque eu não queria entrar para orar, e eu não queria estar no culto, mas eu sabia que ali era o meu lugar. Então, eu fui por obediência a Deus, mas eu não queria estar no culto. E aí eu fiquei ali na porta, dando aquela enrolada, fingindo que estava ajudando com alguma coisa. E a Adriana veio e falou, olha, eu preciso buscar a irmã Fátima. Quer ir comigo? Porque como a minha sogra ela era deficiente visual, então a gente ia de 2 pessoas buscá-la, cada uma pegava num braço e vinha andando, porque a galera naquela época não tinha carro, igual hoje todo mundo tem. Eu falei, estou aqui sem fazer nada, nem queria estar no culto mesmo, né? Eu vou. Aí a Adriana falou assim, olha, eu vou ficar no portão, você entra, bate na porta e chama ela. Eu falei, ok. Aí quando a porta de madeira abriu, parou aquele moreno na minha frente, com o cabelo baixinho, um olho desse tamanho mel, assim, olhando na bolota do meu olho. Gente, aquele momento o tempo literalmente parou. Eu fiquei olhando para ele, ele olhando para mim, e eu ouvi os sinos. Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu vim buscar a irmã Fátima. Aí eu fiquei crente pra caramba ali. Eu vim buscar a irmã Fátima. Nossa, ela é queridíssima. Nossa, a nossa igreja a ama. Peguei ela e levei ela para a igreja. E foi ali que a gente realmente se viu de verdade. O tempo passou. O tempo passou e um dia eu estava vindo do trabalho e ele acidentalmente, isso foi acidentalmente, pegou o mesmo ônibus que eu. As cristocidências? Foi. Ele pegou o mesmo ônibus que eu. E quando ele viu que eu pegava o ônibus todo dia, aquele horário, o que ele começou a fazer? Ele mudou de ponto. Então, ele andava de lá da Orozimbumaia, lá já quase na Norte-Sul, quase no Taquaral, dá o quê? Uns 2 km? Até a Avenida Brasil, para poder estar no mesmo ponto que eu. Entendeu? E aí todo dia mas peraí, gente, peraí, só uma pergunta. Você já tinha largado da sua namorada ou tava tendo, não Fábio? Tinha, não Como tinha assim, ainda. Fábio? Gente! Olha só! Não pode mentir, você tá em cima tava do num altar. processo ainda de conversão. Você vai ser fulminado? Vai ser fulminado? Na verdade, nesse momento aí, nessa época aí, eu não era convertido ainda, tá, gente? Eu não era convertido e era uma estratégia de ter um encontro, né? De ser um acidental. Puxa, eu fui pegar um ônibus. Você está no ônibus. Andar 1 quilômetro para ser acidental. Exatamente. Puxa, que coincidência. De novo pegando o mesmo ônibus. Ó, gente, fica a dica para quem quer conquistar, né? 1 quilômetro para... O que é 1 quilômetro, Tem que né? ter esforço. É. Tinha vezes que era complicado, que eu andava esses 800 metros, 1 quilômetro, chegava no ponto, ela não vinha. Sabe por quê? Ela ficava dormia no trabalho. Aí várias vezes acontecia isso. Pô, lá esperando 1 ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus. Cadê a Renata? Nada.
Aí depois eu ia me informar, não, essa semana ela ficou na empresa. Ela trabalhava no Guanabara e acabava dormindo lá, estudava lá no Aníbal, ali no Guanabara. Então, às vezes, ela ficava uma semana sem vir para o Bandeira. E, às vezes, eu ficava uma semana sem conseguir ver ela. Mas eu não era convertido nessa época. Eu estava enrolado, precisava realmente que Jesus entrasse na minha vida e me lapidasse e me limpasse, né? E aí, depois vocês vão entender o que Deus fez. Tá, bom, vamos correr aqui para resumir. Então, ele fazia essa estratégia, né? E aí, quando eu estava no ônibus, que a gente se via, ele começou a puxar assunto. Ah, eu sou filho da irmã Fátima, não sei o quê. E a gente conversava, ele falava da vida dele, eu contava um pouco da igreja, e foi indo. Só que nisso, eu comecei a gostar dele. E ele também começou a gostar de mim. E ele estava num momento que separa ou não separa, naquele rolo, e um dia ele se separou. E aí ele se separou e ele chegou em mim e falou, olha, eu estou gostando de você. Só que aí, falei para ele, então vamos sentar e vamos conversar. Aí a gente foi num shopping que tinha ali do lado, a gente sentou e conversou, aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu sou serva de Deus, não funciona assim. Eu não posso me relacionar com você. Porque você tem uma história de vida, você tem uma forma de pensar e eu tenho outra. Isso é um jugo desigual. Então, de maneira nenhuma, eu não posso dar vazão ao meu sentimento e me envolver com você. Mas nessa hora você falou para ele que você gostava dele também ou não? Você foi mais reservada assim? Não, eu falei. Falou. Aí ele falou, não, mas eu não estou mais namorando, não sei o quê. Eu falei, beleza, mas você não é crente. Entendeu? Pega a dica aí, meninas. Então não ia dar certo. Aí a gente conversou, ficou aquele... Aí a gente foi embora para pegar o ônibus, ele escolheu o caminho mais longe para a gente poder pegar o ônibus, né? Porque ficou mais tempo conversando comigo. E aí, num dado momento, a gente parou numa esquina e aí ele me roubou um beijo. Só que ele já estava separado, hein, gente? Pelo amor de Deus! Eu era tão pequenininha que eu tive que ficar na ponta do pé para poder alcançar ele. Que eu era menor, eu era um bebê, gente. Naquela época, acho que eu tinha 16 anos. Por aí. Eu me senti alto agora, 1,90 m. Na verdade, nesse momento aí que tudo isso aconteceu, a Renata estava bem firme na igreja, eu não era convertido ainda, mas eu vivi algumas crises da transição, não adolescência, né, porque 17 para 18 anos, adolescente. As crises de qualquer adolescente, as incógnitas, né, as interrogações, profissional, familiar, que eu tinha vários problemas familiares, né, eu tinha um problema que a minha mãe teve câncer e a gente morava numa situação precária na época. Meu pai também acabou ficando doente na mesma época e eu já trabalhava desde os meus 16 anos, desde os meus 12 eu sempre trabalhei, mas com os 16 foi o primeiro registrado. E nessa época eu tinha algumas incógnitas que era, será que eu vou conseguir minha família? Será que eu vou ser alguém profissionalmente? Eu acho que geralmente as interrogações de qualquer jovem, principalmente o jovem que vem da periferia, da família da periferia, com as suas dificuldades, que é o que eu tinha na época. Eu tinha abandonado a parte educacional, escolar, tinha evadido escolarmente, né, educacionalmente, tinha saído da escola, tinha parado na 7ª série, e eu trabalhava na época no hotel de garçom. Então eu tinha muitas interrogações, será que eu vou conseguir ter minha família? Será que eu vou conseguir conquistar as coisas? E eu tinha essa vocação, esse desejo de conhecer Jesus, de mudar a minha vida. Apesar que a minha mãe ia, só que eu tinha aquele sentimento de todo jovem. Não sei como é para os jovens hoje, que nem a maioria aqui está na igreja, mas eu pensava assim, eu queria curtir as coisas do mundo, mas eu sabia que aquilo me travava de progredir, não só espiritualmente, mas também como ser humano, como uma pessoa no âmbito social. E aí ficava em cima do muro. Quando eu conheci a Renata, que aconteceu tudo isso, e eu vivia já umas crises de angústia, luta, batalha espiritual, e eu não sabia decifrar o que era, esse amigo meu que se converteu primeiro e começou a me evangelizar, e coincidentemente namorava a prima dela, ele
começou a falar, cara, você precisa ir para a igreja, você precisa sair dessa situação e tal. E logo quando eu tive esse encontro com a Renata, eu já estava tendo problema com essa pessoa que eu me relacionava, e a gente tinha um jugo muito desigual. Por quê? Eu, apesar de ser filho de uma pessoa que já estava na igreja e não conhecia o evangelho, ela gostava do espiritismo. A outra menina. Essa pessoa, não a Renata, tá? Eu não vou citar nome por ética. Ô, Fábio, mas essa pessoa que eu namorava, ela gostava do espiritismo, gostava de ler livros. só explica um pouquinho para a galera, que eu acho que tem gente que também pode não entender o que é esse jugo desigual. Quando vocês citam jugo desigual, porque a Renata citou que ela já era cristã, e você ainda não era, isso é relacionado a um jugo desigual. Mas você também não era convertido ainda, e essa moça também não eram convertidas. Então, tipo, eu acho que dá um bug, porque quando fala de jugo desigual, o pessoal pensa assim, mas só quando é cristão e não cristão. Então, só dá uma explicada para a galera o que é esse jugo desigual. Legal sua pergunta. O que acontece? Eu não era cristão, mas era um jugo desigual porque a gente pensava diferente. Eu, apesar de não estar na igreja, não concordava com a questão do mundo do espiritismo e tal. Nada contra nenhum tipo de religião, mas eu não me sentia bem. E ela queria, muitas vezes, me convidava, queria me levar. Ela tinha um centro espírita, acho que tem até hoje, ali na Anchieta, do Allan Kardec. Ela, às vezes, uma vez por semana, quinzenal, ia lá, gostava de ler os livros. E eu falava para ela, isso eu não gosto disso, não é o que eu quero. Só que eu também não tomava uma posição de ser um cristão, de se converter, de aceitar Jesus, de, professar uma fé. E nessas idas e vindas, nesses problemas do relacionamento, na adolescência, esse namoro, eu acabei tomando atitude. Larguei definitivamente do relacionamento que eu tinha com ela e queria assumir um relacionamento com a Renata, mas ela não queria, porque eu não tinha também tomado uma decisão como cristão. Então foi, em um dos dias que eu procurei ela, ela falou assim para mim, olha, Fábio, não me procura mais, não vem mais atrás de mim, não me procura, eu não quero que você me procure, porque você está me atrapalhando de progredir espiritualmente. Deixa eu contar essa parte, que tem que contar com magia. Foi assim, ó, depois que ele me deu o beijo, aí eu falei, pô, cara, não dá, né, aí você... Não pode, roubou um beijo da irmã, aí cada um foi para sua casa, beleza. E ele sempre me procurando. Só que isso, de alguma forma, eu tinha a impressão de que parecia que eu estava atraindo a Deus, gostando dele, entendeu? E aí aquilo foi minando a minha fé e o meu próprio relacionamento com Deus, porque eu me sentia acusada. Embora eu não estava tendo nada com ele, mas eu sentia que aquilo estava tomando um lugar no meu coração, em uma proporção que não deveria. E aí a minha igreja, a gente ia muito para o monte, ali em Paulínia, e estava numa época em que Deus estava derramando um poder tão grande, que estava a galera toda sendo batizada com o Espírito Santo. E aí fizeram um monte, e eu estava na porta da igreja esperando a van chegar para a gente ir para o monte, e ele veio conversar comigo. Falei, cara, eu já falei para você que eu não quero mais nada com você. Você está me atrapalhando de servir a Deus. É bonitinho? É bonitinho. Eu tenho vontade de beijar? Tenho vontade, mas eu não posso. Porque, em primeiro lugar, é o Deus a quem eu sirvo. Ele é o meu primeiro amor. E aí ele foi para a casa dele chorando, beleza, que eu fiz ele chorar. Ele foi para a casa dele chorando e eu fui para o monte. Quando chegou lá no monte, Deus derramou o poder. A galera viu o anjo, viu o brasa acender. O povo rolava no chão assim, ó, de poder. E eu lá seca. Eu não sentia nada. Cara, eu voltei para casa revoltada. E aí, para chegar na minha casa, eu desci uma viela escura. Para ajudar, eu ainda quebrei minha sandália preferida na viela. Falei, gente, olha, não recebi o batismo com o Espírito Santo. Não, o cara, mandei ele embora, quer dizer, estou 0 a 0, sem namorado, e ainda quebrei minha sandália. Falei, gente, eu estou em pecado. Eu estou em pecado, amanhã eu vou jejuar, eu vou consagrar a Deus a minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso aceitar Jesus de novo. Só que quando eu cheguei em casa, estava o meu primo e a minha prima, esse primo que era amigo dele, e eles estavam orando pela minha mãe e trazendo uma palavra de conserto para minha mãe. E aí esse primo falou, olha, Renata, não vai dormir agora,
porque o Fábio me ligou e ele quer vir aqui conversar com você. Falei, gente, que absurdo. Ele quer vir aqui na minha casa, eu já mandei esse camarada embora, enviado de Satanás. Falei, não é possível. Só que eu fiquei ali vendo eles orarem para minha mãe, o mover estava tão bom, tão gostoso, que eu fiquei na sala, mas revoltada, porque eu queria o batismo. Deu meia-noite, tralalá, esse menino chegou lá na porta da minha casa. Meu primo mandou ele entrar, não dei a mínima para ele, sentou lá no sofá. Falei, deixa, né, uma alma. Meu primo vai evangelizar ele, mas, para mim, ele já está anulado da minha mente e do meu coração. Só que nós não entendemos as coisas que Deus faz, nem como Ele faz. Aquele dia era um feriado, 7 de setembro de 2001. Naquele dia, o Fábio aceitou a Jesus. Naquele dia, eu recebi o batismo com o Espírito Santo na sala da minha casa. A minha mãe se reconciliou com o Senhor. E naquele dia, nós começamos a namorar. Valeu a insistência, hein? Foi o pacotão de Jeová, né? Assim, ó, veio tudo de uma Nem vez. lembrou mais da sandália, né? Não, o que é uma sandália? Perto do batismo com o Espírito Santo e o namorado novo. Quanto tempo vocês namoraram? Do namoro ao casamento? Isso. 6 meses. 6 meses? Ó, vou fazer uma aspas aqui, presta atenção. Quantos anos você tinha, Renata? Pera aí, garota, eu vou chegar lá, gata. Gente, ó, o que aconteceu comigo e com o Fábio foi uma coisa fora da curva. Uma exceção. Exceção. Eu nem gosto de falar quantos anos eu tinha para a galera não tomar a gente por base, tá? Eu não aceito ninguém dos meus liderados a casarem com a idade que eu casei. Eu não abençoo. E eu não aceitaria nem que os meus filhos casassem com essa idade, tá bom? Mas eu tinha 17 anos e o Fábio tinha 19. Mas não é regra, tá? É muito novo. O cérebro de vocês nem desenvolveu ainda. Então, calma lá. Não é a idade ideal, tá bom? Só pra, né? Não vamos incentivar que a galera começar a casar com 17 anos, não, pelo amor de Deus. Não, e isso vai muito daquilo que vocês escutaram também direto de Deus, né? Porque eu acredito que para vocês casarem nesse período, eu acredito, tá? Eu quero ouvir de vocês também. Se realmente houve isso, como que vocês identificaram que era esse tempo, ou realmente foi por algum impulso? Porque a gente entende assim, que a gente não apoia a questão do casamento ser tão novo. Porque ainda, igual o Fábio comentou, ele ainda tinha muitas coisas ainda para acertar ainda dentro dele, a questão profissional, a questão familiar ainda. Então a gente entende que existe uma bagagem que a gente traz da casa dos nossos pais para dentro do nosso casamento. Ainda não sou casada, mas a gente já sabe com relação a isso. Isso. E conta pra gente como que foi esse processo de início de casamento pra gente. O que vocês passaram? O que foi tão difícil? E o porquê que vocês não aconselham, tipo assim, que seja tão novo? Porque às vezes fala assim, mas é porque eles não querem ver a minha felicidade. É por que não pode? Porque eu já sei das coisas. E a gente realmente acha que a gente sabe das coisas. Mas existe um porquê disso. Existe um porquê de ser o jugo desigual, a gente não apoiar. Existe a questão de que o namoro novo e o casamento novo também tem as suas dificuldades, não que não tem as exceções, igual vocês estão falando, mas o que vocês enfrentaram para vocês falarem assim, a gente não apoia? Foi difícil para vocês o começo? O que pesa para vocês falarem assim, a gente não apoia? Só para eles poderem entender, porque tipo assim, às vezes fica esse negócio, só quer me proibir, porque eles podem, a gente não podem, só para a gente poder entender isso e ficar claro. Eu não apoio pela seguinte situação, a idade que a gente casou, tá? Primeiro, a parte econômica. A Renata estava no último ano do ensino médio, e ela estudava numa escola boa, e ela estava se preparando para prestar vestibular. Eu já trabalhava, né? Só que eu não tinha terminado o ensino médio na época até então. Então foi assim, acabou que a gente casando com a idade que ela tinha, agora mudou a lei, né? Naquela época, para casar, a gente
queria fazer tudo certinho. A gente tinha que ter a assinatura dos nossos pais. Agora acho que com 18 anos já pode, mas naquela época era só maior de 21. Então eu tive que ter autorização dos meus pais e dos pais dela. A gente teve um problema nisso porque a mãe dela não aceitava e o meu pai não aceitava. Então houve também uma luta aí para poder conseguir convencê-los a assinar para que a gente casasse. E outra questão é a questão econômica, né? A gente vinha, ainda que as nossas famílias fossem de posse, que não era o caso, não era de posse, mas ainda que nós tivesse pais com posse, com recurso econômico, era uma idade muito nova. Acho que assim, a gente estava em desenvolvimento ainda. Ela tinha 17 anos, eu tinha 19. Mas não era realidade. A gente, além de não ter uma estrutura familiar, porque os meus pais teve vários problemas, né? Fora a questão da enfermidade da minha mãe, houve traição do meu pai com a minha mãe, enfim, a gente vinha de muitos problemas, eu. E no caso dela, os pais dela vinha de uma separação também. O meu sogro e minha sogra, nessa época, eles estavam separados. Então a gente tinha, como você falou, uma bagagem, mas uma bagagem cada um com problemas. Que é diferente quando você nasce numa família cristã, onde os pais têm posse, têm estrutura espiritual, têm bagagem espiritual e emocional para passar, e tem posse, estrutura emocional e espiritual. Não era o nosso caso. Nós não tínhamos estrutura emocional dos nossos pais, não tinha estrutura espiritual e não tinha estrutura econômica. E a gente estava em formação. Então, por isso que eu não incentivo. Isso eu falo para os meus filhos, para o Pedro e para a Ingrid, e falo até na empresa, que eu lidero alguns jovens lá, né? Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com a molecada também, com os jovens na empresa, eu falo a mesma coisa, falo, se possível, foca em estudar, que nem no caso na igreja, conhecer mais a Deus, e depois se organizar para ter um relacionamento. Daí você fez a segunda pergunta, isso é um problema? Qual que é o outro ponto que você falou? A questão de vocês não apoiarem com relação a ser mais novo e com relação a ser julgo desigual. O que vocês sofreram nesse começo de casamento? O que vocês tiveram de dificuldade para fechar esse combo de tipo assim, a gente realmente não apoia por esse motivo, para eles poderem entender de fato. Aqui você falou de 3 pilares que são essenciais para que a gente entre de uma forma melhor em um relacionamento, em um casamento, né? Que é você ter a base financeira, você ter uma base familiar e você, mais do que isso, ter uma base espiritual, você ter uma cobertura espiritual. Então, eu acho que isso é um combo realmente que é necessário, né? Para eles poderem entender. Bom, quando a gente começou a namorar, nós tomamos a atitude de nos aprofundarmos em Deus. Então, o nosso namoro não era primeiro que a gente tinha dia certo para namorar, a gente só podia namorar de sábado e domingo e algumas quartas-feiras. E tinha horário, era das 7 às 10. Então, minha mãe era muito rígida com isso. E dentro de casa. E dentro de casa. Eu e o Fábio, a gente não saía para o cinema sozinho, a gente não tinha isso. Só que a gente foi muito bom, porque isso nos obrigou, de alguma forma, a gente a olhar para dentro de nós e se aprofundar em Deus. Então, nesses 6 meses, todas as quartas, nós jejuávamos. A gente não falhava. Era um compromisso meu e dele. Então, quando a gente ia namorar, tá bom, que a gente dava os beijos, os abraços, tudo. Mas a gente sentava com a Bíblia na mão, com a apostila, porque a gente queria saber o que era uma família, sabe? Porque a gente não tinha essa base. Porque a gente sabia que se nós dois não tivéssemos na mesma visão, a gente ia estar num jugo desigual. Sabe? Cada um puxando para um lado, ia ser um cabo de guerra eterno, e o nosso casamento já estava fadado à falência, antes mesmo de começar. Então, esses 6 meses, a gente fez um intensivão. A gente sentou, conversou, se conheceu. Mas se acontecer tal coisa, qual vai ser a sua reação? Você come isso, você come aquilo? Não. Olha, mas e seu pai? Porque o pai dele me odiava. Mas a minha mãe também odiava ele, estava tudo certo, né? Então, a gente foi conversando, foi alinhando, foi aparando ali as arestas. E nesses 6 meses, depois de tudo isso, né, que foi muito intenso,
a gente entendeu que sim, que a gente tinha recebido um sim de Deus e o nosso sim para essa nova trajetória. Mas a gente reconfigurou a nossa mente. A gente fez o que Romanos 12:2 disse, sabe? A gente deixou o Espírito Santo entrar e reconfigurar a nossa base familiar, social. Só que nós tivemos muitas perdas, muitas, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Para vocês terem noção, o que pagou a carne do meu casamento foi uma televisão 14 polegadas que ele tinha. Entendeu? Ele trocou a televisão pelo churrasco. Então, assim, foi tudo muito apertado. Teve uma época que a gente só tinha... Hoje a gente não aguenta nem ver, né, amor? Macarrão e feijão. Porque os imprevistos... Feijão e macarrão. E feijão e macarrão. Os imprevistos, eles podem acontecer. Qual que foi o nosso maravilhoso imprevisto? Mas foi imprevisto. Quando eu estava com 3 meses de casado, eu engravidei do Pedro. Gente, eu tinha 17 anos. A minha primeira consulta ginecológica foi para mim chegar lá no médico e falar, foi o doutor Pedro Serafim ainda, meu primeiro ginecologista. Eu fui lá para dizer, olha, vou casar e eu preciso de um medicamento para mim fazer a minha prevenção e não engravidar. Ele tacou na minha mão lá uma cartela de anticoncepcional e eu fui. Só que... Vocês estão filmando, né? O negócio, quando começa a usar, você nunca usa. Começou a usar, dá problema, entendeu? Vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, a Linda teve o quê? Infecção urinária. 2 meses depois de estar casada. Aí eu entrei nos antibióticos. Eu não sabia que não podia misturar anticoncepcional com antibiótico. 3 meses depois, batata. Olha lá o meninão na barriga da mamãe. Ó, Pedrão. Uma coisa que eu acho interessante para a gente fechar esse assunto, né, de relacionamento, vocês trabalham com jovens também, a gente tem trabalhado com jovens aqui, e uma coisa que pega, né, quando se fala de estruturação de família, é a parte do jovem, ele não ter essa paciência que vocês tiveram desses 6 meses do intensivão, né, de orar, de entender em Deus, de um conhecer o outro, tal, e acaba que logo lá, já ali no início do namoro eles levam uma bagagem, né, uma super bagagem, principalmente relacionada à família, que o que mais tem hoje, né, assim, que eu tenho visto, né, e os que eu tenho conversado também, jovens, eles falam que tem medo de se relacionar, medo de casamento, justamente porque a família não teve um bom casamento, né? O pai e a mãe não teve um bom casamento, os tios não tiveram bons casamentos. Então, assim, o que vocês diriam para essa galera? Sabe que uma coisa que eu conversei um tempo atrás com a pastora Kel foi que ela falou assim, Vera, eu creio que a nossa geração ela foi chamada para quebrar ciclos. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, o Senhor nos leva, nos direciona a quebrar o ciclo. Se o casamento dos nossos pais não deu certo, o nosso vai dar certo, porque nós estamos firmados em um Cristo que transforma vidas. Se uma mãe ou um pai não soube nos criar bem, em nome de Jesus, na nossa geração, nós vamos saber, com a graça de Deus, criar os nossos filhos, porque nós estamos quebrando ciclos. Então, o que vocês diriam, né, para esses jovens, né, o pessoal que vai assistir também, acerca disso, esse medo de avançar em relacionamentos? Na Bíblia fala, acho que se não me engano, acho que é em Êxodo, que Deus quebra, que a maldição ela pode alcançar até a 3ª, 4ª geração. Mas a partir do momento que eu entendi isso, na minha conversão, eu falei, eu quero que essa maldição seja quebrada através de mim. Então, assim, mesmo eu e a Renata tendo assumido um relacionamento muito novos e sem estrutura, sem orientação, a gente sempre prezou muito pela palavra, e a palavra foi que nos deu essa base de quebrar esse ciclo, da gente não carregar o ciclo dos nossos ancestrais, de traição, de divórcio, de divisão. Não é que a gente não existe esses tipos de risco, a Bíblia diz, naquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente cuida todos os dias, tem que ser uma manutenção para que a gente, né, a gente está com 22 anos de casado, para que a gente esteja bem. Mas eu e ela, a gente, nos 6 meses de namoro, foram 6 meses toda quarta-feira, oração e jejum, em favor disso, do nosso casamento. E nesses 6 meses,
a gente já orava pelo Pedro e a Ingrid. O propósito não era assim, era ter o Pedro e a Ingrid com um tempo maior de casado. Acabou que o Pedro veio com 3 meses, glória a Deus, tá aí. Tem hora que eu saio com ele, você vê como eu sou tão novo, o pessoal acha que eu sou irmão dele, né? Pai novinho, né? Depois a gente conversa. Pai novinho. Mas eu creio assim, a palavra de Deus ela fala, né, que Deus quebra maldições. Então, quando nós estamos arraigados na palavra, na videira verdadeira que é Cristo, tudo que aconteceu com seus pais, com seus tios, avós, Deus quebra. E Deus faz um novo ciclo. Deus levanta uma nova geração. Então, essa é a minha visão, minha e da Renata. A gente crê muito nisso, que Deus está levantando através de nós uma nova geração da nossa família. Tanto é que eu tive uns problemas seríssimos familiares, e através disso, da nossa atitude, isso já começou a se estender para as nossas famílias, porque eu consegui cuidar dos meus irmãos que já estão bem. Ela hoje faz um trabalho, acho que ela contou aqui com a mãe e com a irmã dela. Quando a Renata estava grávida do Pedro, Deus usou um pastor para falar com ela diretamente, que Deus ia usar a vida do Pedro na gestação da Renata com o Pedro, ia ser para trazer unidade na família. E na época, meu sogro e minha sogra estavam separados, eles estavam com documentação pronta para assinar o divórcio. No dia de assinar o divórcio, um dia antes, o meu sogro rasgou os papéis e foi buscar a minha sogra. Meu sogro estava morando em Sumaré, minha sogra em Vinhedo. Então, e o Pedro tinha acabado, já tinha nascido, né, mãe? O Pedro já tinha nascido, era um bebezinho. Então, assim, Deus usou o nosso casamento, o nascimento do Pedro, para trazer uma restauração, tanto do lado dos meus pais, né, quanto do lado dos pais dela. E do lado dos pais dela foi algo tão forte que Deus usou um profeta que não sabia o que estava acontecendo para falar: olha, esse filho que está no seu ventre, através dele vai ter uma restauração na sua casa. E realmente aconteceu. Então eu creio nisso, que Deus quebra maldições. Isso que você falou me lembrou muito de uma frase que a gente sempre ouve, né? Que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E é por isso que a gente precisa realmente ser direcionado pelo Senhor, para que Deus cumpra através de nós aquilo que Ele tem estabelecido, tanto para o casal quanto para a família. Não é referente a nós mesmos, mas é referente a todas as pessoas que nos cercam, né? Aí, partindo do próximo assunto, hoje a gente está com o tema identidade, né? E eu estava lembrando, Renata, essa semana, falei: Deus, quando foi a primeira vez que eu ouvi a Renata pregando? Eu queria lembrar disso. Puxa aqui na minha memória, Espírito Santo. E eu lembrei. Jesus me ajudou a lembrar. Foi aqui na igreja do Vida Nova, né, na época a gente estava lá em cima, no Marajó. E eu lembro a mensagem que você pregou, eu lembrei. Você pregou sobre as 4 estações. Não é de Júnior, tá? As 4 estações. Você pregou sobre quando o crente está na época do verão, o crente na época primavera. Sim, eu lembro. Eu fiquei, nossa, é verdade, ela pregou isso. Você viu? Puxou, né? É velha, né? Então, e eu acho muito legal, né, assim, a forma com que Deus tem levantado vocês, né? Porque, assim, quantos anos convertidos já? Aí, ó. Fala no microfone para eles poderem. Bom, eu me converti em 99. Eu me batizei em novembro de 99. Aí. Então, de lá para cá, já tem quase 25 anos, né? Aí, então, assim, vocês são 2 pessoas que têm uma super bagagem com o Senhor. Eu conheci vocês na época que vocês faziam um trabalho com casais lá no Santa Lúcia. Lá no Jardim Santa Lúcia. Foi, acho que, o primeiro contato que eu tive com vocês. Sempre que eu ouvia sobre pessoas para pregar para casais, as pessoas anunciavam vocês, né? Os pastores anunciavam vocês. E aí, hoje, atualmente, vocês estão liderando jovens. Tipo, uma mudança extrema, acredito eu, né? Nunca preguei para casais. Então, assim, como tem sido isso para vocês, sabe? Líderes de jovens e tal, e muito mais do que como tem sido para vocês, o
que vocês têm entendido da parte de Deus para esse tempo, sobre a vida de vocês? Bom, às vezes as pessoas olham para nós e acham que a gente caiu aqui no ministério de paraquedas, né? Porque a gente sempre foi muito na nossa, a gente, graças a Deus, acho que nunca deu trabalho para os nossos pastores. Então, a gente sempre teve muito ativo na igreja, né? A gente sempre foi aquele tipo de obreiro de lavar o chão, de fazer marmita para entregar na rua, até se precisar ministrar a palavra. A gente nunca teve problema com isso, né? Então, há muitos anos atrás, a gente já teve cuidando de ministério de jovem, mas era numa outra época, era uma outra configuração, e hoje o que a gente está vivendo é algo muito novo, né, para nós, assim. Eu costumo dizer que, nossa, eu sou uma jovem senhora de quase 40 anos, no meio da galera aí, então, às vezes, eu me sinto perdida, assim, né, algumas coisas, eu não sei qual que é o hype, né, eu não sei o que está rolando, mas, assim, espiritualmente falando, quando nós recebemos esse convite da nossa liderança, nós oramos a Deus, né? E o que nós dissemos assim para a nossa liderança? O que nós temos para oferecer é o que está dentro de nós. A nossa base é oração, jejum e palavra. E eu e o Fábio, nós não somos 2 líderes de jovens. Nós somos apenas um pai e uma mãe, amando e cuidando de outros jovens. Sabe? Foi com essa cabeça que a gente veio. Da mesma forma que nós tratamos os nossos filhos, nós tratamos eles também. E se tiver que chamar atenção, a gente chama. Se tiver que colocar no colo para chorar, a gente coloca. Porque o que nós desejamos para os nossos é o que a gente deseja para eles. É difícil? É difícil, né? Não é fácil. Porque você pega pessoas de diversas idades, de situações diferentes. Você pega desde uma pessoa com sérios problemas de depressão a uma pessoa que está com sérios problemas de vício. Você pega uma pessoa super empolgada que quer evangelizar o mundo e a faculdade toda. Eu tenho uma lá na sede que ela me manda toda semana, relatos de uma evangelista. E aí ela me manda um áudio relatando como está sendo a semana dela, tentando converter a faculdade toda. Então, assim, você pega situações mais diferenciadas. Mas o que eu vejo, eu acredito demais, gente, na força da juventude, sabe? Por muitos anos, eu vi as pessoas falando assim, o jovem não tem compromisso. O jovem não quer nada. É mentira. A força da igreja é a juventude. Sabe, o que move, o que traz alegria, o que impulsiona, o que traz gente nova, o que traz sangue, o que oxigena é a juventude. As irmãs, ela tem a base da oração, sustenta ali, né, nos bastidores, no espiritual. Os homens ali com a força, com o cuidado, com o zelo na obra. Mas quem traz esse vigor, essa graça é a juventude. Então, eu acredito demais na juventude. Eu tenho certeza que do nosso meio aqui surgirão grandes homens e mulheres de Deus em nome de Jesus. Eu faço das palavras da minha esposa a minha. Eu acredito que os jovens, a gente sempre fala isso. Eu já vi muita gente falar, mas jovem não tem compromisso e tal. E é o que a Renata falou. A igreja, ela cresce se tiver jovem. Porque assim, a pessoa mais velha, ela tem que estar alinhada com o jovem, um obreiro, um ancião, sim, para passar a experiência para o jovem. Mas quem vai sair para o campo, quem vai ajudar a crescer, quem vai ajudar a ganhar alma, são os jovens. Eu acho que eu estava acompanhando no Instagram o trabalho que vocês fizeram essa semana aí, o pastor Jean, maravilhoso. É isso, os jovens vai trazer mais jovens, e a igreja vai crescer, e isso vai vir. Os jovens, depois vem o casamento, os filhos, o neto, a igreja vai crescer. Mas a igreja cresce com os jovens, porque a pessoa, o ancião, aquela pessoa de mais idade, não é que ela não tenha condições de ganhar alma. Tem. Mas assim, o nível que ela está, acaba a parte, como que eu posso dizer, o comprometimento dela com a questão familiar, os problemas que ela tem, as preocupações, às vezes impede dela ter o tempo, a dedicação para evangelizar que tem um jovem. Que nem o trabalho que vocês estão fazendo aqui é fantástico, né? Que eu vi o David junto com todos os jovens aqui, vocês, pastor Jean. Isso traz jovens, né?
Então, os jovens é a essência do crescimento. Porque se você olhar para a Bíblia, as pessoas que andavam com Jesus e as pessoas que ajudaram a evangelizar, a fazer o evangelho ser propagado, a maioria era jovens, né? Não era nenhuma pessoa, nenhum ancião, como as pessoas acham, não era, né? Os anciões, as pessoas mais velhas auxiliavam, ajudavam de alguma forma, mas a força está nos jovens. Aleluia. E aí, eu gosto de fazer perguntas. Tá. E eu queria saber, Renata, quem é a Renata em Cristo? Bom, vamos lá. Quando eu vim para Jesus, eu vim com muitos problemas emocionais. Eu não sabia quem eu era. Eu tinha, às vezes, até dúvidas da minha própria sexualidade. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, eu fui num retiro que nós tínhamos que chamava Peniel. E lá no Peniel, diferente do que a gente tem de retiro hoje, nós ficávamos 3 dias em silêncio mesmo, assim, a gente não ficava conversando com ninguém. E a gente ia para as ministrações. Só um minutinho. Tem alguém aqui que é da época do Peniel? Olha lá o Dudu, velho pra caramba. Pastor Jean passou por Peniel, né? Tem uns 4 aí. Não, né? o Jean é da época do encontro com o amor de Deus, é mais moderno. Vocês pegou Peniel, não acredito? Por isso que vocês são crentes, vocês estão aqui. Ninguém passa pelo Peniel, o encontro de princípios, não foi? Peniel? Você chegou a passar pelo Peniel? Foi o de lá de Limeira? Se foi, eu fui. Na Estância da Árvore da Vida. Na estação lá eu lembro só de uma conferência que eu fui. Eu era bem pequena, mas era só conferência, então, gente. A conferência foi o último evento que nós fizemos lá, mas para trás da conferência a gente teve o Peniel lá. Então, naquele lugar, quando todos os meus pecados, os meus temores, as minhas dores, elas foram descortinadas perante os meus olhos. E eu vi o quão ferida, o quanto eu estava precisando de Jesus. E ali eu descobri, eu falei, cara, não tenho o que fazer. Esse é o meu lugar, sabe? Porque eu fui abraçada por Cristo. Eu era uma pessoa que carregava um peso muito grande nas minhas costas, porque a minha família era uma família muito complicada. Todo final de semana a polícia estava com 2 viaturas na porta da minha casa. Os meus pais, eles brigavam assim insanamente. Eu tinha que tirar a minha mãe de cima do meu pai, assim, para ela não matar o meu pai de bater. Então, era muito triste e eu não queria aquilo para mim, eu não queria aquilo para os meus irmãos. Os meus irmãos eram crianças tremendamente assustadas, oprimidas. E eu falava, não, tem que ter uma saída. E quando eu fui para Peniel, eu tive esse encontro com Deus e eu tive a minha identidade restaurada, sabe? Jesus falou para mim, você não é esta pessoa que você está aqui agora. Eu tenho algo novo para fazer em você, por você e depois através de você. E aí um dia, pesquisando ali o meu nome, eu falei, deixa eu ver, né, o que significa o meu nome. E o meu nome significa renascimento. E aí eu sou essa pessoa que todos os dias eu morro um pouquinho, renasço um pouquinho. Eu nem sempre estou totalmente feliz, nem sempre eu estou totalmente satisfeita, mas eu tenho essa facilidade de, aos pés de Jesus, reconhecer que eu não sou nada. E ali Ele me quebra, Ele me faz, Ele me molda e Ele me refaz. Eu sou, gente, apaixonada pelo Evangelho, porque eu sei o poder do Evangelho. O Evangelho, ele muda histórias, ele tem o poder de mudar a sociedade, ele tem o poder de nos refazer, sabe? Eu não me vejo longe dessa palavra, eu não me vejo longe desse Cristo e eu não me vejo longe da igreja. A igreja, para mim, ela é um remanescente de verdade. A igreja, para mim, ela é algo que a sociedade deveria apoiar 100%. Porque se eu sou o que eu sou, é por conta da igreja. Gente, a gente chega na igreja feio, cheio de carrapicho, com os piolhos, tudo esquisito. Quando eu vim para a igreja, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a falar, eu aprendi a respeitar as pessoas. Então,
a Renata de hoje, diferente daquela Renata de 25 anos atrás, é alguém que se quebra, se refaz todo dia, vai renascendo em Cristo Jesus. E quem que é o Fábio em Cristo hoje? Eu vejo assim, ó, foi uma transformação total, como eu falei no início aqui, quando a gente começou, eu não tinha expectativa de vida. Eu olhava e pensava assim, será que eu vou chegar aos 25 anos? Pelo nível onde eu estava inserido socialmente, a gente vendo jovens morrendo tão novos, questões de... Gente, pagodeiro morre cedo, né? Olha só, pastor. Questão de droga, né, e outras coisas mais. Eu não tinha expectativa de vida. Hoje eu vejo assim, Deus, o que a minha esposa falou também, vejo da mesma forma. Eu era um cara muito tímido, não que eu não seja hoje, mas eu tinha vergonha de falar em público, eu não tinha expectativa de vida. Quando eu me converti, a fé, a palavra de Deus, a fé, me trouxe esperança. Foi em Jesus que eu consegui enxergar que eu poderia ser uma pessoa realizada, como pai, como profissional, como homem. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa realizada. Tem coisas que eu almejo ainda, que eu sonho, sim, claro, vários sonhos, mas eu sei que em Cristo eles são possíveis. São sonhos que eu tinha quando eu não estava em Cristo, que eu pensava, será que eu vou ser pai de família? Eu tinha um sonho de ser pai, de ter filhos, mas quando eu não estava em Jesus, eu não tinha essa expectativa. Sem contar que para se relacionar, quando eu cheguei a me relacionar com outras pessoas no mundo, não existia um relacionamento de confiança. E em Jesus, eu costumo falar isso para a Renata, você falou, saindo um pouquinho, você falou de casal, eu vejo assim, quando você tem Jesus, Jesus é a base. Não é que nem para os jovens aí que pretendem namorar, se relacionar, para os que já são casados. Às vezes a pessoa fala assim, fulano saiu, será que ela vai aprontar alguma coisa? Eu e a Renata, a gente costuma falar sempre assim, a primeira pessoa que você tem que temer é Cristo. Então, se eu tenho temor a Cristo, eu já estou respeitando a minha esposa, e vice-versa. Então, tudo isso, quando eu não tinha Jesus, eu tinha essa preocupação, desconfiança de tudo, medo de tudo, não sabia se ia chegar a algum lugar. Hoje eu sou realizado em muitas coisas, tem muitas coisas que eu creio que Deus vai realizar. Uma delas é como pai de família, como profissional. Deus me abençoou muito e tem abençoado. Antes da última pergunta, você quer falar alguma coisa? Quer responder que eu livre em Cristo? Não, hoje é eles. Tá bom. Para a gente fechar aqui, quero deixar espaço para vocês, um conselho que vem no coração de vocês, para esse pessoal que está ouvindo vocês, e para o pessoal que vai em breve, né, não está sendo transmitido ao vivo, mas em breve estará no YouTube. Aliás, gente, siga o canal lá do YouTube, tá bom? Tá? Então, deixa aí para vocês um conselho para essa galera. Bom, eu penso assim, para quem ainda está em busca do grande amor, vamos começar por aí, né? Se você ainda não achou a pessoa certa para você, um conselho que eu te dou é: se aproxime e se relacione de pessoas que vão amar mais a Deus do que a você, sabe? Se aproxime, se relacione de pessoas que, quando ela está com você, ela te incentive a buscar o Senhor. Ela seja o seu maior motivador de estar perto de Cristo. Aí você já matou metade da charada já, tá? Se você está em busca de um grande amor, repara se ele é trabalhador, né? Adão, antes de casar com Eva, o que Deus fez ele fazer? Trabalha primeiro, põe nome nos bichinhos, né? Depois você vai buscar se relacionar com alguém. Então, para quem está em busca de um relacionamento, essa daí é a base. Mas a maior de todas as coisas, gente, vai ser sempre ter Cristo como pedra fundamental da sua vida. Não importa o lugar onde você esteja, nem a idade que você esteja, nem que fase da sua vida você esteja. Tenha sempre Cristo como a base.
como o centro, esteja sempre no centro da vontade de Deus. Porque pode ter dificuldades? Pode. Pode ter adversidades? Pode. Mas o Senhor sempre vai te conduzir. Ele sempre vai cuidar de você. Então, às vezes, no meio da sua caminhada cristã, você vai perder alguns amigos, você vai perder algumas oportunidades, e você vai perder, talvez, até alguns sonhos seus. Mas vale a pena abrir mão de você, para que você viva a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor. Então, não se esqueça, a sua identidade é filho de Deus, sabe? Não aceita nada menos do que isso. Para as meninas que estão aqui hoje, gente, vocês são filhas do Altíssimo. Eu me entristeço de ver meninas preciosas aceitando qualquer porcaria em formato de homem, sabe? Qualquer calça cagada. Ai, meu Deus, vai para o YouTube o negócio. Depois você põe o pi, tá, pastor? Mas é Mas é verdade, gente. Você não pode aceitar ninguém menos do que a Bíblia diz que tem reservado para você. Então, ame a Deus acima de todas as coisas, obedeça a Deus acima de todas as coisas. Obedeça a sua liderança, aos seus pais. Porque, olha, obediência é chave de vitória. Amém? Já falou tudo, né? Eu acredito assim, você tem que estar no centro, o centro é a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Tem pessoas que acham assim, eu estou na igreja, mas tem gente que está na igreja, mas não obedece a palavra, não obedece a liderança, não obedece o que a igreja está passando. Tá, né? Que nem quem congrega aqui, o pastor Jean, todo culto vem aqui e traz uma palavra, a pastora Verinha traz uma palavra, tem alguém ministrando. Mas você está obedecendo? Você está no centro dessa palavra? Porque às vezes a pessoa está na igreja e as coisas não acontecem, mas não acontece por quê? Porque você não está na palavra. Porque o compromisso de Deus não é comigo. Porque as pessoas falam, Deus tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra. Se eu estiver vivendo a palavra, aí esse compromisso da palavra que Deus tem, torna compromisso comigo. Então, para você, jovem, que sonha ter uma família estruturada, sonha ser um grande profissional, um empresário, sonha em ter a sua família restaurada, sonha ter os seus sonhos realizados em Cristo, tenha compromisso com a palavra. Porque você estando na palavra, Deus vai realizar todas as coisas. Tudo vai acontecer, porque você vai estar na palavra. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, obedeça, como a Renata falou aqui, eu vou repetir, obedeça a palavra, obedeça a sua liderança aqui local, obedeça seus pais. O resto Deus vai preparar a pessoa para você se relacionar de Deus, vai preparar o seu futuro profissional, né? A sua vida eclesiástica, quem tem chamado, né? Que eu acredito que todos tenham chamado, porque tem gente que acha que chamado é só aquele que está com o microfone ministrando. Não, às vezes Deus pode te levantar aqui como um grande empresário, para patrocinar o crescimento da Casa da Bênção aqui, através da sua vida, junto com o pastor Jean. Deus pode te levantar como um grande evangelista, Deus pode te levantar também como um grande pastor, auxiliando o pastor Jean aqui, por que não? Mas esteja sempre no centro, que é a palavra. Amém? Bom, como a Renata deu um conselho para as meninas, dá um conselho para os meninos também. Meninos, vocês não querem um conselho do Fábio? Dá um conselho. Específico, assim. Que toca no coração deles, assim. Ele foi, a Renata pegou mais pesado aí, né, na questão do... acho que o conselho que eu tenho para dar seja exemplo, né? Tem que ser exemplo, busca ser exemplo. Homem, a Renata hoje a gente estava se organizando para vir e a gente entrou num determinado assunto até familiar. E ela até falou, tem uns homens hoje que complicado. Seja um homem, tome a frente,
Não é tome a frente no sentido de autoritarismo, não é isso, tá? Não sou nenhum machista aqui, mas seja o homem de tomar a rédea, de ser... Porque assim, as mulheres que estão aqui, tanto as jovens como as mulheres mais velhas, toda mulher ela quer ser protegida, né? Imagina a mulher se relacionar com um cara onde ele... Um banana. Pronto, a pastora Verônica falou tudo. Ele Mulher não faz nada. não gosta de homem banana. Misericórdia. E banana fedida é pior ainda. Se escovar o dente, piorou. Então é isso, seja o homem. Mas não o homem autoritário, o homem que trata bem, o homem que cuida, o homem que zela, né? O homem que protege, o homem que ama, o homem que provê. É isso. Merece aplausos, não merece, palmas? Quer falar mais alguma coisa? Vocês vão orar, vou pedir para vocês orar, né, pelo pessoal que está nos ouvindo. Mas antes quero agradecer vocês, né, por terem vindo aqui e aceitado o convite. Eu digo isso de uma forma particular. Eu ganhei um casal de amigos. Eu tenho aprendido muito esses tempos, esses meses, caminhando mais próxima de vocês. Achei outra pessoa que ama café da tarde. Olivia, ela é apaixonada por café, tomar café também. Ela ama café da tarde. A Renata, gente, ela ama um cafezinho com bolinho e tal. Então, assim, tem sido uma honra caminhar esses meses com vocês. Eu tenho aprendido muito. Vocês, com certeza, têm se tornado uma referência de liderança, uma referência de homem e mulher posicionados no Senhor. E eu fico muito feliz em poder hoje falar que eu sou amiga da Renatinha. Tá? Viu lá? E parceira de pagode do Fábio, né? Então, assim, gente, muito obrigado por vocês terem vindo, terem topado. E podem, no que precisar, continuar contando com a gente, viu? Vou aproveitar, então, já vou deixar um convite. Mas esse convite, através disso, vai para o pastor de vocês. O pastor Jean, a pastora Cal, no próximo culto. Próximo, não? Sim. Terceiro sábado, pastor Jean. Para você estar lá na sede. Com os jovens. Amém? Bom, muito obrigada por vocês terem vindo. É sempre um prazer poder ouvir de vocês sobre Jesus. Vocês são inspiração para a gente. Tem sido muito bom ver vocês, mas não nos holofotes, mas de uma forma diferente, do qual eu acredito que tem uma galera aqui que às vezes nem conhecia, mas hoje está tendo um privilégio de poder conhecer vocês, e para a gente é uma bênção. Vocês são uma referência para receber Vida Nova, para essa geração, e que o Senhor continue abençoando vocês e vão longe. Aplaude Jesus pela vida dos dois. Aleluia. Vocês podem orar, então? Pode ficar de pé, que eu sou pentecostal.